Estamos de volta com o seu jornal Vertentes Notícias, Compromisso com a Verdade, já conosco aqui na bancada, né, o professor Irã Rodrigues, ele que também é ator, e a gente vai conversar um pouquinho, falar sobre a pandemia, a questão das aulas, né, falar também sobre esses seus projetos artísticos, que são muitos, né, e temos o prazer de recebê-lo aqui, queremos desejar a ele um bom dia e que fique à vontade na nossa programação. Bom dia, Lucas, bom dia, Eupídio. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje nessa entrevista. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Isso mesmo. Professor, você é graduado em Letras, Português, Espanhol, pela Faculdade Educacional da Lapa, né, Rafael. Graduado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, FAFICA. Especialista em Ensino em Língua Espanhola pela Universidade Cândido Mendes, né, do Rio de Janeiro. Né, e tem vários trabalhos também artísticos como ator, também pela TV Asa Branca, Caruaru, Universidade Federal da Paraíba, também com cursos, né, de teatro, cinema, arte, educação, música. Né, então, eu estava analisando aqui, conhecia o Irã professor e conhecia o Irã ator, aquele que criou a Paixão de Cristo em Vertentes. Eu cheguei a assistir, era muito importante aquele projeto naquela época. Ali era do lado da igreja, tinha até um cenário muito bom ali, aquele lado da igreja, que dava a impressão que a gente estava já no momento ali, né, quando Jesus foi, desde quando ele foi no jardim, quando ele foi ali, estava com seus discípulos orando, depois quando ele saiu, que foi para ser entregue, quando foi entregue por Judas e foi ao Calvário, à Santa Ceia. Todo esse momento, todo esse ritual, né, da história de Cristo, que era declamado muito bem feito, até outros atores também participavam, era muito importante. E como você vê essa questão da cultura, né, na nossa cidade, Irã? Olha, veja bem, eu vou começar, como se diz, falando do começo, né? Isso, quando eu comecei a fazer teatro aqui em Vertentes, eu era adolescente, né? Tinha acho que na faixa de 15 anos, mais ou menos. Eu costumo dizer que as profissões que eu tenho, Lucas, hoje é professor e ator, não fui eu que escolhi elas, foram elas que me escolheram. Eu era bem tímido, né? Aí recebi um convite da professora Mercedes Arruda, do padre Limacedo, que hoje é Dom Limacedo, né? Para fazer o papel de Jesus. Aí eu fiquei meio que espantado, né? Eu pensei, eu sou encabulado, eu nunca fiz teatro, né? Entendeu? Mas aceitei o desafio, né? Então vamos lá. Aí comecei, fiz, gostei, né? Eu digo, então eu acho que pode ser que lá no futuro isso dê certo. Isso. Aí a gente comecei a montar um grupo de teatro aqui na cidade. Aí montei essa Paixão de Cristo, mais ou menos acho que em 1996. Foram 8 anos de espetáculo aqui na cidade, né? E em meio a tudo isso, o Centro de Artes e Ofícios foi fundado em 2000. 2000, eu lembro. Aí a partir daí eu já estava com uma bagagenzinha, né, ainda amador, mas fui trabalhar no Centro de Artes como diretor teatral, lá por onde passei 4 anos, isso. Entendeu? Eu pedi. A gente sabe que além da questão do teatro, você também é apaixonado pela música. Uhum. Como surgiu, assim, como você percebeu que tinha essa paixão e se você já teve a oportunidade de cantar em algum coral, seja ele da igreja, seja em alguma banda, enfim. Veja só, eu costumo dizer que tudo começa na igreja, né? Eu acho que a maioria das pessoas, dos atores, dos cantores, todo mundo começou na igreja, fazendo teatro, fazendo música. E comigo não foi diferente. Música também, eu me descobri na igreja, né? Então lá, eu tive a oportunidade de cantar, de fazer cursos que, nessa época, quando eu comecei a fazer parte dos grupos jovens da igreja, né? O prefeito da época era Osaí Cavalcante, que proporcionou que a gente fosse estudar música na UFPB, na Paraíba. Estudamos canto e música, eu aprendi instrumento. Ou seja, foi a partir daí que surgiu esse dom também pela música, né? E nessa época eu comecei a fazer parte de corais sacros, corais populares, toquei muito em casamentos, acho que quem casou ao som da minha música lembra, eu toquei muito em casamento também. E outra coisa que marcou bastante, Eupídio, foi a nossa ida
a São Caetano, onde tem a Fundação Música e Vida, do maestro Mozart Vieira, que ficou famosíssimo, né? Com aquela questão da banda sinfônica do Agreste. E eu, juntamente com o meu coral, o maestro era de Taquaritinga, Carlos Maon, tivemos a honra de cantar junto com os meninos de São Caetano na Fundação Música e Vida e conhecer o maestro Mozart Vieira, que posteriormente, que eu vou falar daqui a pouco, né, também tive o prazer de reencontrá-lo em Nova Jerusalém. É muito importante. E o Padre de Macedo, que hoje é Dom Lima Macedo, né, e a professora Mercedes Arruda, eles também foram grandes protagonistas. Né? Eles já levavam consigo já esse incentivo, né, de trazer a música para a igreja, né, de uma forma melhor, porque antigamente os cultos, missas, eram muito sacros, né? Mas depois do ano 2000, a igreja começou a se reinventar, né? Trazendo a música, o instrumento, principalmente o instrumento, porque primeiro era só, se eu não me engano, só o teclado, o órgão, que chamava o órgão, depois começaram a trazer o violão, depois entrou a guitarra na igreja, que foi até motivo para, em outras denominações, para dizer, não, rapaz, não dá certo, porque a guitarra é o rock, né? As pessoas tinham a guitarra como um instrumento que só tocava rock, na realidade. Quando a guitarra, ela também engrandeceu muito a música cristã, né? Então, você é dessa época aí que já a igreja já estava se reinventando nessa área. Já estava como se diz, uma nova era, como se chama, né? Isso. Você falou aí de Dona Mercedes, eu gosto de frisar que Dona Mercedes foi a minha primeira professora do Jardim da Infância, né? E também a minha primeira professora de teatro. Isso. Ela incentivava muito o teatro. Muito. E também a arte. Ela, não sei se ela já fez parte do Centro de Artes também. Fez sim. Dona Mercedes fazia parte da questão do artesanato. Isso. Eu pedi. A gente sabe, como o Lucas me frisou, você me falou aqui, da questão da teatro, né, Nova Jerusalém, que você, da Paixão de Cristo, no caso, que você foi idealizador aqui em Vertentes, esteve à frente há 8 anos, não é isso? Isso. Mas aí, a partir daí, você deu um salto, digamos que maior. Você participou do Teatro de Nova Jerusalém. Exatamente. Primeiramente, você foi contratado como figurante. Você foi, no ano de 2013, você foi como figurante, mas aí, a partir de 2004, você se consolidou lá. Como aconteceu esse convite? Como você chegou até o Teatro de Nova Jerusalém? Veja só, Elpidio, quando eu comecei a fazer teatro aqui, né, eu passei 8 anos fazendo a Paixão de Cristo aqui em Vertentes, mas sempre tinha aquele sonho de chegar em Nova Jerusalém. Eu posso dizer a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo que esse sonho é o sonho de todo ator pernambucano e também do Brasil. Por quê? É o maior teatro ao ar livre do mundo, né? E eu, confesso a você, eu pensava, eu nunca vou chegar nisso aí, nunca. Porque a concorrência é imensa, né? Mas foi o seguinte, na época eu fazia faculdade em Caruaru, né? E eu tenho uma grande amiga que eu tenho que falar dela aqui, agradecer a ela, que é Miriam Lacerda, que é a esposa do ex-prefeito de Caruaru, Tony Gel. Ela conheceu o meu trabalho, entendeu? Nós fizemos muitas peças de teatro na faculdade, nos seminários, ela gostava. E Miriam foi uma das pessoas que deu um pontapé inicial para eu chegar em Nova Jerusalém. Como assim? Na época, o São João de Caruaru tinha uma produtora, né? E a produtora era a mesma que fazia o espetáculo na época. Aí ela falou, tal, né? Eu consegui um papelzinho só de figurante, tudo bem, mas a gente tem que começar de baixo. Isso. E eu acho bom você começar de baixo, Lucas, porque quando você começa de cima, a queda é maior. Você tem que ir subindo devagarinho. Então, eu cheguei lá, né? Não foi fácil os primeiros anos, entendeu? Muita concorrência, ator da cena local, né? Vocês sabem que vem muitos atores do Rio, né? Exatamente, os até atores de da outros cena estados também, né? Mas eu fui galgando, como se disse, fui lutando. E nisso se resumiu em quase 15 anos em Nova Jerusalém, né? Primeiro ano figurante, segundo fui falando com o diretor, deixando o currículo, mostrando o meu potencial, né? Aí fui conseguindo novos papéis
E quando foi uns 3 ou 4 anos depois, ele disse a mim que iria me dar uma chance maior e me deu o papel do apóstolo Simão, um dos 12 seguidores de Jesus. E com esse papel, eu consegui maior visibilidade no espetáculo. Surgiram convites para fazer campanhas publicitárias. Eu estive na Globo, que a gente vai falar nisso daqui a pouco também, entendeu? Então, Nova Jerusalém, eu posso falar para vocês, foi um sonho realizado na minha vida, né? Eu deixei o espetáculo em 2016 por decisão própria, tá? Porque, assim, eu acho, Lucas, que eu pido, a vida é feita de ciclos, né? Isso. Então, eu passei quase 15 anos no espetáculo. Então, chegou um momento que eu não estava conseguindo mais conciliar. Eu já comecei a trabalhar aqui, tinha projetos de teatro aqui, em cidades vizinhas também. Então, chegou a hora de parar. Eu ainda assinei contrato em 2016, mas foi tudo amigável, terminou. E se depois voltar uma nova proposta, eu tiver tempo, eu voltarei a fazer o teatro. E lá em Nova Jerusalém eu fiz muitas amizades, principalmente com os atores famosos da Globo. A gente tem contato até hoje com muitos. É uma troca muito boa. E essa troca eu trouxe para os meus alunos aqui na cidade, entendeu? Isso. E a todo mundo que eu dou aula de teatro, eu falo da importância. Não é no primeiro momento você tem aquela história de se vislumbrar. Ah, eu tenho um ator que eu sou fã dele, né? Mas depois que você começa a conviver, você vai ver que eles são como a gente. Tiago Lacerda, por exemplo, nós trabalhamos juntos por 3 anos. 2004, 2008 e 2011, né? Isso. Então, aí já virou uma coisa normal, corriqueira. Foram atores, misses, cantores, ou seja, mais de 40 atores famosos da TV e do cinema. Isso. E voltando para essa questão do seu curricular como professor. Sim. Hoje você ensina em algum colégio aqui em Vertentes? Sim. Na questão de professor, eu também costumo dizer que foi a profissão que me escolheu, viu? Eu entrei na faculdade, na Fafica, né, dizendo que queria só um curso superior. Cheguei lá, meus colegas, e aí, vai dar aula? Eu, não, só quero um curso superior. Mas, Lucas, eu recebi um castigo, eu não digo um castigo, mas foi um presente, como se diz, porque hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, é professor. Né? Eu comecei no Cenecista, que foi um colégio antigo, né, muito famoso que tem aqui. Eu estudei de Cenecista, né? Que não tem mais lá. Eu não sou tão antigo, mas eu estudei. Aí depois eu passei uns anos na Escola Municipal José Acácio Pessoa também. Todos os meus ex-alunos até hoje lembram, falam, né? São muitos, tem uns que eu nem lembro. Não é que a gente não queira lembrar, porque professor você sabe, né? Isso, cada turma, 40, 50, o Gil mesmo tem 10, 12 turmas. E atualmente eu estou no Gil Rodrigues. Cheguei em 2012, né? E estou lá até hoje e posso dizer que é uma das minhas grandes paixões, porque a Escola Gil Rodrigues foi onde eu passei toda a minha vida escolar, da primeira série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Minha mãe trabalhou a vida inteira lá também, é aposentada de lá. E é uma honra para mim ser professor do Gil Rodrigues, da Escola de Referência Gil Rodrigues, e lá eu desenvolvo, além das disciplinas de humanas, de linguagens, a questão também do teatro. Teatro, são essas 3 partes, né, matérias, que você leciona lá no... E atualmente o que tem mais dado destaque é a questão do teatro. Teatro. Isso. Eu pedi. Irã, a gente sabe, por quem não é muito íntimo, não conhece muito, não sabe que você já teve uma rodagem para algumas emissoras do Brasil afora, como por exemplo o SBT, que foi chamado para o programa Ídolos. Exato. Já fez também, em 2008, comerciais para a empresa Bijumark, para Orangotango, e também passou do Projac, e teve seu currículo cadastrado como recursos artísticos. Como surgiu cada uma dessas oportunidades e como você foi lidando com essas oportunidades? Veja bem, Eupido aqui foi meu aluno, pessoal, todo mundo sabe aí, né? Um aluno muito bom. Então, Eupido, eu sempre fui aquele cara do tipo assim, eu pensava, né, quando eu estudava no Gil, eu pensava, meu Deus, eu tenho tanto sonho, será que um dia eu realizo, né? Mas eu era ao mesmo tempo tímido e ao mesmo tempo de agir. Aí eu me inscrevi nesse programa que você falou aí, Ídolos, do SBT. E para minha surpresa, eu fui contactado pela produção do programa, né? Eu pensei que era um trote na época. Eles ligaram várias vezes, né? Você foi selecionado para participar das audições do programa que vai acontecer no Recife. Você vai.
Aí eu disse, é da produção mesmo, do SBT? Aí sim, é da produção. Ligaram 3 vezes para mim. Aí eu fechei, eu digo, fui, só que eu pedi, Lucas, eu não tinha me preparado. Eu digo, eu vou me inscrever só para, entendeu? Eu não tinha separado música, eu não tinha separado nada. Entendi. Aí eu fui com a cara e a coragem, como se diz, não fui aprovado para o programa, fui eliminado no segundo dia de edições, mas foi uma experiência fantástica. Candidatos do estado inteiro, acho que do Nordeste, do Nordeste inteiro, o SBT reuniu e levou para o Recife para fazer essa semana de audições. Foi muito bom. Inclusive, você também teve audição no programa Big Brother Brasil, não é isso? Sim, também. O Big Brother Brasil foi o BBB 8. Eu me inscrevi, né, no site e recebi um e-mail. Eu pensei também que a gente fica logo com o pé atrás com essas coisas. Eu digo, isso é fake, né? Fake. Mas não era. Quando eu recebi o e-mail, já veio a credencial para entrevista do programa. Eu não podia falar para ninguém isso aí, entendeu? Só falei para minha mãe em casa e minha irmã, eu acho que na época foi. E fui embora para um hotel designado pela Rede Globo, sem falar para ninguém. A gente chegou lá no hotel. Todo mundo tinha pseudônimo, ninguém era conhecido. Eles diziam, meu nome é fulana, mas não é meu nome, entendeu? Você não pode me fotografar. Era um monte de regras, né? Eu fiquei muito nervoso, não vou mentir, claro, né? O maior reality show do Brasil, você chegar a uma fase de entrevista, né? Passei o dia inteiro nesse hotel, teve festas, como eles fazem na casa. Parecia que a gente já estava na casa do Big Brother Brasil. Aí chegou a hora da minha entrevista, né? Quem assiste o programa sabe que tem um confessionário da casa, né? Então foi para dentro desse confessionário que eu fui. Se você me perguntar até hoje quais foram as perguntas que eles fizeram, eu lembro acho que só de 1 ou 2, que eu estava sonhando, como se diz, era aqueles holofotes, os caras da produção, um monte de coisa assim, eu pedi, que dá um nó na sua cabeça, que você acha que, né, que não é verdade, que não é real, mas aconteceu, e foi para o meu currículo também. Nós tivemos uma caixa postal exclusiva para os candidatos entrevistados, entendeu? Então foi mais um para a minha conta. Eu bati na trave novamente, 2 vezes. Mais uma experiência. Big Brother Brasil, né? Vamos falar das campanhas publicitárias, né? Eu recebi convite para fazer uma da loja Orangotango em Caruaru, que foi veiculada durante o Campeonato Pernambucano de Futebol. Isso. Todo intervalo de jogo passava. Eu fiz um torcedor do esporte, né? Eu gosto do Náutico, mas para você ver ator como é, né? Gosto do Náutico, ator tem que se virar. E eu me via todo vestido de esporte, eu digo, meu Deus do céu. Desde criança que eu já usava roupa do Náutico, né? Meu pai, minha mãe. Mas é aquela história, ator tem que fazer. Se você a pior não coisa fizer, do mundo é ser ator e você fazer uma coisa que você não gosta. Exato. Se você não fizer, tem outro que quer. E tem que fazer bem feito, né? É como um narrador esportivo, né? O Wendel, que trabalha com a gente, o pai do Eupídio, ele é narrador esportivo. Eu já fiz essa pergunta a ele. Wendel, como é que você se sente? Você narrando um jogo do esporte, que ele torce pelo Santa Cruz. E o esporte ganhando, jogando contra o Santa. Eu disse, rapaz, é muito ruim. Principalmente quando a gente grita um gol. Pois é. É muito complicado. Aí a da Bijumar, que eu fiz um papel de um pai de uma criança, que era de Natal. Dava um presente a ela. Foi mais simples da Bijumar, que foi só no período do Natal, né? E aí, sim, na Globo, eu fiz escola de atores em Recife, né? Eu estava passeando no Rio. Isso foi em 2009. E tive uma baita surpresa quando a diretora dessa escola me ligou e disse, eu estou vendo que você está no Rio, vi pelas redes sociais, você quer ir para o Projac? Eu digo, mas é claro que eu quero, né? Todo ator tem esse sonho de chegar na Projac. Eu ia só conhecer o Rio de Janeiro, só. Eu digo, meu Deus do céu, como Deus é bom, viu? Deus providencia tudo na hora certa. Aí ela ligou para ninguém, nada mais, nada menos do que o diretor da novela Caminho das Índias. Eu nem conhecia esse cara. Fred Mairim, com o nome dele. Um cara fantástico. Fui para a casa dele, parece mentira, mas não é, viu? Na época, várias pessoas disseram, isso é mentira de Irã, não é mentira não. Fui para a casa dele, almocei na casa dele e de lá partimos para o Projac. Conhecemos todos os complexos da Globo. Que é enorme, né? São enormes. Entreguei meu currículo para ele, né? E ficou na deixa, né? Um dia, quem sabe, né? Porque, olha, o meio artístico, pessoal, é muito concorrido. Não adianta você sonhar. Eu tenho um sonho, né? Que é ainda... Eu já realizei vários sonhos, graças a Deus. Mas eu ainda tenho o sonho de fazer uma novela.
Não desista desse sonho. Para o ator não tem idade, o bom é isso. Se você justamente. não faz quando é novo, pode ter um papel de um idoso, pode ter de um pai, de um tio, e aí vai. O Lima Duarte está ainda aí atuando. Exatamente. Então foi isso. Aí no Projac foi isso. Eu conheci todas as dependências, né? Fui lá eu lembro que na época aquele menino André Marques era bem gordão. Isso. Conheci André, conheci inúmeros atores, Lucas e Elpidio. Então foram experiências maravilhosas que eu levo pro resto da minha vida. Você tem vontade de expandir, como você dá aula de ator, né? Aqui em Vertentes, você tem vontade de expandir isso aqui em Vertentes, que a gente vê a juventude de Vertentes muito... muito carente. Muito carente de alguma coisa. Eu passo ali em frente ao Coreto, em frente da Igreja Matriz, e vejo umas adolescentes dançando, né? Fazendo aula ali dançando, colocam uma música dançando. Você não acha que precisava já de ter um espaço? Vertentes já merecia ter um teatro, né? Com professores ali. Sim, Lucas. Eu creio que a cultura é a identidade de um povo, né? Seria muito interessante que a gente tivesse um espaço desse, como você falou, um teatro, né? Um espaço de dança, né? Eu desenvolvi esse trabalho no Gil Rodrigues, mas é só limitado para os alunos, né? Do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Infelizmente, nós tínhamos, o Centro de Artes funcionou a todo vapor durante 4 anos. Isso. Né? Inclusive, com todos os segmentos artísticos. Inclusive, até o George Costa, que é meu primo, Isso, eu ia falar de George. saiu do grupo Fuzuê. Isso, que George bate o mundo agora, né? Bate o mundo, é meu Até primo. no Altas Horas ele estava um dia desse. Ele manda sempre fotos, algumas coisas pra gente. Ele agora até botou na cabeça a hora de descobrir a origem da nossa família, porque ele disse que tem desconfiança que a gente veio dos índios. O rapaz já tem cada ideia. Lucas, eu não vou dizer a você, eu sou o exemplo. Por exemplo, eu comecei aqui, né, em Vertentes, mas eu não consegui projeção aqui em Vertentes, e sim fora. Mas você pode fazer a base aqui. Isso, né? isso. A cidade é pequena, Exatamente. mas você tendo professores. Eu tive professoras de teatro, que eu fiz aqui. Clenira Mello, que eu acho que ela deve estar assistindo, e Augusta Ferraz. São 2 artistas da cena pernambucana fantásticas. E elas vieram para aqui, para Vertentes. Nós trabalhamos juntos no Centro de Artes, entendeu? Então é possível, sim. Possível. Indo para a questão de docente, que você ensinou no cenecista, conhecido como cenecista, Escola José Oscar de Andrade, também ensinou em 2008, voltou para o José Acácio Pessoa, não é isso? E também agora está presente no Gil Rodrigues há um bom tempo. Como você bem disse, a profissão de professor lhe escolheu. Exatamente. E como foi assim que ela lhe escolheu? Como a oportunidade chegou até você? Veja só, eu tinha acabado de terminar o curso de contabilidade no Cenecista, né? E eu vou ficar ocioso aqui em Vertentes, que não tenho o que fazer, né? Aí eu falei com a diretora na época, que era a dona Zuleika, né? Contei a ela, dona Mercedes estava se aposentando da disciplina de ensino religioso, foi a minha primeira disciplina. Ela disse, você pode assumir. Eu disse, beleza. Aí gostei, passei 3 anos lá no Cenecista, né? Aí dei uma parada por falta de contrato, vamos dizer assim. Aí quando foi em 2008, voltei para o município. Trabalhei durante 5 anos na Escola José Acácio Pessoa. Gostei bastante, sempre com a arte misturada às minhas atividades escolares. E em 2012, através de seleção, eu fui para o projeto Travessia, no Gil Rodrigues. Né? Formei 3 turmas. E depois pedi à gestora Salomé, que é uma grande amiga, uma grande gestora, um grande abraço para ela, que eu creio que ela está nos assistindo. Gosto demais de Salomé, muito mesmo. E falei para ela do meu anseio de trabalhar no ensino integral. E ela prontamente, né, disse, então vamos para o ensino integral. E eu passei a fazer parte do quadro do ensino integral da escola. E lá nós desenvolvemos com aulas de espanhol, né? Você mesmo via que você estudou lá, né? Aula de artes. E em 2018 eu criei o projeto Teatro do Palco para a Vida, que dá a oportunidade dos alunos não só desenvolver o seu lado artístico, como também o seu lado emocional, o seu lado pessoal, né? E quem sabe até sonhar no futuro de ser um ator ou uma atriz. Como eu falei para vocês, todas as minhas experiências eu repasso para eles, eu mostro as fotos, eu mostro os contatos que eu tenho, e que a oportunidade está para todos, né? Então a escola é isso. O professor, já dizia Ariano Suassuna, todo professor tem um pouco de ator, né? E eu tenho muito de ator, graças a Deus. Uma coisa que eu queria falar também, Lucas e Elpidio,
Do amadorismo, eu passei para o profissionalismo em 2003, que a gente tem que fazer uma prova, né? Isso. No Sindicato dos Artistas, no SATED, né? Para tirar o seu DRT. Então, com esse DRT, você fica apto a trabalhar em qualquer emissora do país e ser professor. Não precisa ter faculdade, entendeu? Se quiser fazer faculdade de artes cênicas, você faz, mas não é obrigatório. Aí, com todas essas experiências, juntamos o útil ao agradável. E no Gil Rodrigues, eu desempenho tranquilamente sair com todo o apoio de Salomé, de Nen Cavalcante, que é uma grande amiga minha também. E lá é só alegria. Todos os alunos querem fazer teatro, né? Isso. Até porque é muito interessante, né? Tanto a música como o teatro. Sim. É muito importante e os jovens se interessam. Os jovens se A interessam. dança também. A dança Todo também, tipo isso. de arte, Lucas. Eu costumo sempre falar e frisar, a arte salva, né? Se você souber a importância que a arte tem, né? Isso em todas as esferas, você vai abraçar essa causa com todas as suas forças. Sobre a questão da DRT, nós estudamos durante 2 semanas, eu e o PID, fizemos também um curso de radialista. Já estamos aptos a receber a DRT. É o sonho de todo profissional do rádio, né? Todo que faz arte, é ter um certificado que possa, com que ele possa até você tem posteriormente aquela galgar. prova, né? Dizer, eu sou profissional. Isso, né? isso é muito importante. Exatamente. Em 2017, eu estava olhando aqui no seu currículo aqui, você recebeu um prêmio em 2017. Fale para nós sobre esse Prêmio Estadual da Educação em Direitos Humanos. Isso, é. Em segundo A lugar. disciplina de Direitos Humanos, ela fazia parte da grade curricular de Pernambuco, né? Em 2017 surgiu esse prêmio, né? Prêmio Estadual de Educação em Direitos Humanos e Inclusão. E eu inscrevi os meus alunos. E, para nossa surpresa, nós fomos premiados em 2 categorias. No segundo lugar no estado, a categoria desenho e vídeo, né? E isso foi uma grande conquista para mim, para a escola e para os nossos alunos, né? A gente fica muito feliz com essas conquistas. Podemos dizer que a sua etapa como professor no Gil Rodrigues foi a época de ouro. Porque, além desse outro prêmio, em 2019 você foi premiado, chegou na semifinal do Prêmio Arte na Escola Cidadã, que abrange as 5 regiões do país. Exatamente. E chegou com representando o Colégio Gil Rodrigues nessa semifinal. Foi uma grande notícia para nós, inclusive para mim também, que sou ex-aluno do Gil Rodrigues. E como surgiu a oportunidade de você inscrever a escola, de mobilizar os alunos para participar do projeto? Vou lhe falar agora, veja bem. Isso foi o ano passado, né, mais ou menos no meio de maio. Eu não estava no Brasil, eu estava na Argentina. E recebi um e-mail, né, um e-mail da escola falando sobre esse prêmio. Aí eu disse, eu não vou abrir, eu estou viajando, eu estou passeando, né, deixa para lá. Né? Mas, por ironia do destino, quando eu cheguei no Brasil, voltei, a primeira semana, quando eu abri o e-mail, era esse prêmio. Eu digo que eu vou me inscrever. Me inscrevi, Lucas, Eupídio. E, para minha surpresa, né, eu não esperava. O primeiro ano, o prêmio tem 21 anos esse ano. O primeiro ano, fui passando etapa por etapa, comentei com Salomé, mostrei a ela, nós começamos a montar juntos, ela me deu dicas, né? Fiz vídeos, fotos, reuni tudo que eu tinha, né? Esse prêmio, que é o maior prêmio de arte e educação do país, e eu cheguei à semifinal. Meu caro, que alegria que eu senti com isso. A escola, os alunos. Conquista muito grande. Né? E quando foi esse ano, Eupídio, aí eu recebi já, no início do ano, por conta da pandemia, eles se anteciparam. Aí eu pensei, meu Deus, nesse cenário, escrevo ou não escrevo? A escola já estava parada. Eu digo, vou escrever. Escrevi de novo, né? Comecei todo o processo e cheguei à semifinal de novo, que eu confesso a vocês que eu não esperava. O projeto é bom, graças a Deus, né? Quem fez sabe. Eu sou do tipo, Lucas, que eu não gosto de falar das coisas que eu faço, eu gosto que os outros vejam e falem, entendeu? Eu gosto de fazer para ficar feito, né? Mas se é para a gente comentar, vamos comentar, né? Aí eu cheguei na semifinal, certo? Já saiu o resultado semana passada, eu não fui para a final, mas estou muito feliz porque o e-mail que eu recebi do Instituto Arte na Escola de São Paulo, Lucas, foi que na 21ª edição de 2020 foi o ano que o projeto teve mais candidatos inscritos em sua história. Imagine, né? E do Brasil todo, você chegar no Gil semifinal. Rodrigues, Vertentes, né?
Exatamente. semifinalistas Cidade por do interior de 2 anos. Pernambuco, que todo mundo já... Ano que vem estou me inscrevendo novamente, se Deus quiser. Isso. Porque as pessoas já veem logo com maus olhos, né? Cidade do interior, né? Exatamente. Pequenininho, Um né? certo preconceito. Mas é aquela história, graças a Deus, o projeto é bom, teatro do palco para a vida, né? Isso. Então, é a formação dos alunos que saem do palco para levar os seus ensinamentos para a vida, né? Isso Exatamente. é uma conquista imensa, estamos muito felizes com isso. Na dramaturgia e na música, em quem você se identifica? Assim, porque todo ator pensa assim, cara, eu admiro demais esse cara, é um grande ator. Na música, da mesma forma, rapaz, esse cara canta muito, esse cara toca muito. Olha, Lucas, na dramaturgia, tem pessoas que têm aquele negócio de dizer assim, né? Eu sou fã de tal ator, de tal atriz. Eu vou dizer a vocês, eu nunca fiquei fã de ninguém assim, eu queria trabalhar com ele, eu queria trabalhar com ela. Mas durante esses anos todos que eu trabalhei com vários atores famosos, eu posso citar um que se tornou um grande amigo meu, que se chama Heriberto Leão. Heriberto Leão, ele ficou famoso com aquela novela Cabocla, não sei se vocês lembram, que eram Tomé e Tobias, que era Malvino, Salvador e ele, né? E Heriberto, nós trabalhamos juntos por 2 anos. Heriberto se transformou no meu espelho de humanidade, tá? De profissionalismo, que considera você, a gente conversa. A última vez que a gente trabalhou foi em 2010, já fazem 10 anos, mas até hoje eu tenho Heriberto como o meu espelho, né? E o último ator que eu trabalhei também, Igor Hickley. Você lembra de Igor? Igor, ele está fazendo agora a novela que está reprisando, Flor do Caribe. Flor do Caribe. Ele é um Alberto, um galego dos olhos azuis. É um cara fantástico também. Então são minhas 2 referências. E ainda posso citar mais uma, Caco Ciocli. Caco é um grande amigo também, que eu tenho muito contato. Se eu for falar para você, né, eu tenho muitos contatos, né? Tem as atrizes também, tem as Miss, a Miss Natália Guimarães, que foi acho que uma das mulheres mais bonitas que eu já trabalhei na minha vida, Lucas. Conheci também o esposo dela, do KLB, Leandro. Isso. Então, eu tenho tudo isso, graças a Deus, para contar para as pessoas, né? E na música, Lucas, eu gosto muito de MPB, tá entendendo? Então, eu não tenho assim um cantor específico, mas eu gosto muito de música romântica, gosto um cantor carioca chamado Alex Cohen, que ele não é nem muito famoso na mídia, Sei. mas Alex é um grande cantor, eu gosto muito, né? E gosto bastante das músicas de Coragem também, que eu já fiz muito parte, me identifico muito com música clássica. Voltando ao assunto da escola, durante essa pandemia, qual tem sido o maior desafio, tanto com repassar os assuntos aos alunos, bem como receber feedback deles, saber se eles estão conseguindo acessar as matérias, se eles estão conseguindo participar das aulas. Qual tem sido o maior desafio, né, Olha, veja bem, essa questão da pandemia para a gente tem sido bastante desafiador. É aquela história, a gente foi para a escola em um dia, no outro já voltou EAD, né? Isso. Mas é aquela história, a gente está tentando, a gente está fazendo desde o começo para ficar próximo dos alunos. Eu, particularmente, tenho feito lives com aulas desde março, né? Nós já estamos chegando em 6 meses, né? O feedback é sempre positivo. Não vou dizer a você que a gente atinge 100%, não atinge. Mas o governo do estado de Pernambuco foi muito prudente, muito ágil nessa questão das aulas online. E desde que começou essa pandemia, nenhum aluno da rede estadual de Pernambuco ficou sem o seu professor, sem o seu suporte. Nós estamos sempre em casa, sempre dando suporte. Nosso telefone virou um telefone comunitário, entendeu? Nossa casa, a sala da minha casa virou meu estúdio, virou minha sala de aula. Enfim, nós estamos dando todo o suporte, a escola está conosco, a direção sempre conosco, ou seja, não parou. Infelizmente, o mundo parou, como se diz, né? Mas nós tentamos não deixar os nossos alunos sozinhos. Então isso não vai atrapalhar de maneira nenhuma os estudos esse ano, né? O ano letivo, né? Lucas, no caso, isso aí vai ter um impacto, né? Assim, porque nós não estamos fazendo avaliações, provavelmente na volta vamos fazer uma avaliação diagnóstica para ver o que é que eles estão com dificuldade, entendeu? Isso aí a gente só vai saber quando passar de fato essa pandemia.
E voltando ao cinema, a Netflix, hoje, todo mundo em casa tem a Netflix. E eu vi um comentário na TV, não lembro quem foi, um comunicador falando, se eu não me engano foi o Silvio Santos, quando ele disse, nossa, as redes sociais, YouTube, vai acabar com a TV brasileira, a Netflix vai acabar com o cinema. Você tem essa mesma visão do comunicador Silvio Santos? Rapaz, no começo eu tinha, mas depois a gente foi vendo que, graças a Deus, isso aí não afetou em nada, porque não tem comparação você ir para um cinema, né? Tá com contato com as pessoas, ver aquela tela imensa. Aquela qualidade tá de em edição, casa, de né, imagem. Lucas? Né? E falando em cinema, você me lembrou de uma coisa que quase que eu ia esquecendo de falar também. Eu recebi um convite para fazer um filme. Isso foi em 2007, de um cineasta paraibano muito famoso chamado Paulo Caldas, e o filme é Deserto Feliz. Eu recebi as cenas, tudo por e-mail. Aí veio aquela velha história, eu digo, isso é fake. Eu fiquei com medo, né? Agora, é aquela história, você tá na mídia, né? Então eles pegam seus contatos e saem mandando. Aí de cara eu fiquei eu digo, meu Deus, será que serve? A gente fica com medo, Lucas, Receio, porque né? Aí eu, tá, beleza, aceitei. Ia acontecer em Recife. O filme foi rodado na Alemanha, em Recife e em São Paulo. Meu núcleo seria o de Recife, né? Só que no meio artístico acontece muito assim. Você tem um produtor de elenco, ele faz a triagem e depois se muda, né? Aí depois eu recebi outro e-mail falando que havia mudado todo o elenco. Mas eu tenho até hoje guardado esse convite, as cenas, né? Não rolou também, mas Uma forma de recordação. Claro, né? Deserto Feliz, o nome do filme. Se hoje surgisse a oportunidade de novamente participar de um filme, tanto a nível regional como nacional, como o Irã de hoje encararia esse desafio? Hoje com os meios de comunicação mais explícitos que a gente tem, de cara, com certeza, na hora. Convidou, tô lá. Entendeu? Tô lá para fazer, se Deus quiser. Muito bem, nós estamos conversando, você que está interagindo conosco agora, estamos conversando com o professor Irã, ele que também é ator, né, está batendo papo com a gente, falando sobre artes também, falando sobre como vai ficar a escola, o ano letivo. Então, sintam-se abraçados por nós. Vamos dar uma passada aqui nas pessoas que estão nos acompanhando, Eupídio. Mandar aquele abraço, talvez alguém esteja mandando alguma coisa aí, mas depois a gente volta aí com os outros minutos aqui, os últimos minutos da nossa entrevista com o Irã Rodrigues, né? Por enquanto não atualizou aqui ainda, enquanto não atualiza. Irã, falando um pouco agora do seu lado pessoal, mais pessoal. Sim. A gente sabe que você é um grande, além de ter as paixões pelo teatro, pela música, também pela profissão de professor, a gente sabe que você é um grande amante também de conhecer novos países, de viajar bastante. Sim. Você acredita que essa sua questão de conhecer novas culturas lhe ajuda na questão do teatro, também na escola, né, repassar conhecimento aos alunos? Foi bom você ter tocado nesse assunto. Veja bem, quando eu viajo, né, eu não busco, eu pido apenas fazer turismo, tá? Eu busco aperfeiçoar a língua, né? Eu sou fluente no espanhol, já estive em 6 países que falam o espanhol, né? E além de buscar as experiências com os nativos, eu procuro também trazer essas experiências para os meus alunos, né? E também a questão da arte. Eu já assisti várias peças de teatro fora do país, né? O ano passado foi o mais recente, que eu estive na Argentina, com atores da TV argentina, né? Depois fiquei em contato com eles, eu sou muito enxerido nessa questão aí, né? Eu fiquei em contato com várias atrizes argentinas, vários atores, né? No México, fui ao Palácio Nacional de Artes do México, a dança folclórica. Assim, eu sou um cara que gosto muito de cultura, né? E quando eu saio para esses países, eu vou em busca da cultura, de ver como é que o nativo vive, o que é que ele gosta, o que é que ele faz. E isso eu trago como experiência para os meus alunos, né? E não pretendo parar, viu? Estou parado agora porque a pandemia freou isso aí, mas se Deus quiser, buscarei novos conhecimentos fora do Brasil, principalmente nos países hispanohablantes. Inclusive, eu fui um dos seus alunos, como você bem falou anteriormente, e também fui contemplado com o resultado dessas experiências. Você já chegou muitas vezes em sala de aula contando como era em
Colômbia, com algumas histórias inusitadas, Colômbia, México, Argentina, enfim. Isso, como você é professor de espanhol, e como bem falou, é fluente em espanhol, isso traz uma imersão maior do aluno para a aula, porque ele não imagina somente a língua falada, ele imagina também a cultura, tá? E por isso a importância também dessa questão de você ser conhecedor bastante dos países hispanohablantes. Exatamente. Eu trago muitas experiências, né? Acontece muita coisa quando a gente sai, né? Coisas engraçadas, perrengues que a gente passa, né? Mas a cada vez a gente procura como se diz, aperfeiçoar. Lucas, a primeira vez que eu fui para a Argentina foi em 2011. Eu pensava que eu sabia espanhol, que eu era fluente, né? Mas eu não era ainda, entendeu? Precisou eu viajar por vários países, chegar em 6 e 7 vezes fora do Brasil para poder dizer que realmente, né, o espanhol eu domino, graças a Deus. Amo, desde criança, de adolescente. Eu estudava no Gil e ficava sonhando nas salas do Gil. Meu Deus, será que um dia eu vou conseguir sair do Brasil? Eu dizia, não conseguia não. Mas porque você sabe, minha família não é família abastada, né? Trabalhei muito desde jovem para conseguir minhas coisas e tenho orgulho, Lucas, do que me tornei, graças a Deus, sem passar por cima de ninguém, lutando, buscando, né? E sempre dando o meu melhor. Sempre em busca dos objetivos, sem pisar em ninguém, né? Sem tentar... isso é brilhante, isso aí. E sobre sonhos, você falando aí em sonhos, eu viajando aqui também comigo, né? Eu me lembro muito bem, quando eu tinha uns 12 anos, eu era muito apaixonado, sempre fui apaixonado por rádio. O sonho da minha vida era trabalhar no rádio. Né? E desde quando eu morava no bairro São José, que eu era mais criança, minha mãe fez um microfone para mim e eu saí entrevistando as senhoras na rua, perguntando o que estava achando da coleta de lixo, o que estava achando sempre gostava de fazer esse tipo de coisa assim, informando as pessoas. E eu criei na minha rua ali, a Salomé, que está nos assistindo, ela lembra muito bem disso, eu criei lá na rua uma rádio. Eu coloquei uma caixa de som em cima de uma árvore e lá eu mandava abraço para as pessoas, eu mandava música, eu interagia e eu tinha muita vontade de chegar um dia numa emissora de rádio. E tive a oportunidade de trabalhar na emissora de rádio aqui da cidade, mas depois fiquei pensando em galgar caminhos maiores e depois a gente fez o projeto junto com o Andy de ir para Farol. Hoje estamos no projeto aqui da TV. Então isso é muito importante. A gente se sente muito feliz quando a gente está totalmente realizado, né, Irã? Exatamente. Mesmo que seja uma pequena coisa. Sim. Se comparando você a mim, né? O meu sonho é muito pequeno para o que você conquistou, mas é uma conquista mas também. Mas é aquela história, Lucas, eu costumo sempre dizer, principalmente aos meus alunos, tudo é possível. Agora você tem que lutar. Você tem que ter coragem, né? Se você cruzar os braços, eu queria ser tal coisa. Você está fazendo o que para isso? Nada, né? Nada. Então, eu posso dizer a você que eu sou um cara realizado, graças a Deus. Depois de muito trabalho, muitos anos, realizei vários sonhos. E não tem coisa melhor do que a gente realizar os nossos sonhos. Só está faltando o da novela. Vai rolar. Mas vai chegar e a gente vai ver você nas telinhas aí, em rede nacional, se Deus quiser. Estamos terminando aqui mais um programa. Suas considerações finais, Irã? Bom, então, pessoal, eu quero dizer que foi um prazer imenso estar aqui falando sobre arte, sobre educação para todos vocês. Eu gostaria de terminar aqui mandando um abraço para todos os meus alunos e também para umas pessoas aqui que foram muito importantes na minha vida, né? Como eu já falei, Miriam Lacerda, um grande abraço para ela. Fátima Lins, que foi a diretora da Escola de Atores de Recife. Augusta Ferraz, Clenira Melo, Maria Alves, atrizes muito importantes na minha vida, Severino Florencio, a doutora Selma Vasconcelos, esposa do ex-prefeito Dr. José Neto, minha querida Salomé Soares, um grande abraço, Verinha, que é uma grande professora da GRE, e por fim, a nossa querida Nen Cavalcante também, um grande abraço por todo o incentivo e prestigiar o meu trabalho sempre. Um grande abraço a todos. Inclusive, a Nen e a Rosiane que estavam mandando aqui felicitações na transmissão. Um abraço para todos. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Dessa vez sem a presença do nosso querido Wendel Galdino, por questões de saúde. Esperamos que na próxima semana ele esteja aqui com a gente. O entrevistado de hoje foi o Irã Rodrigues, professor da Escola Gil Rodrigues. E a partir da próxima semana estaremos de volta, né, Lucas? Estaremos de volta, se Deus quiser. Agradecendo a presença do Irã,
dizendo a ele que, Eu que agradeço. as portas da nossa programação estarão abertas, tanto aqui como também na rádio, Muito grato. para qualquer coisa, qualquer explanação, e agradecendo ao carinho da audiência de vocês que estão aí do outro lado, né, que são as nossas joias, que sempre estão nos assistindo, e dizendo sempre, não nos queiram mal. A gente só sabe lhe querer bem. Um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo abraço. sábado, se assim o Criador nos permitir. Tchau, Um abraço, tchau, tchau.